Querido bom Deus, Pai eterno que habita nas alturas dos céus, louvado e exaltado seja o teu santo nome. Que o Senhor possa abençoar os teus filhos aonde eles estão e que cada vez mais possamos sentir a tua presença ao nosso lado. E ao estudarmos a tua palavra, possamos, ó Pai, entender quais são as suas vontades para cada um de nós. Pai querido, Pai de amor, hoje vamos estudar um assunto muito relevante para os nossos dias. Pedimos a unção do Espírito Santo para que eu possa transmitir a mensagem que o Senhor quer transmitir e que cada pessoa que vai ouvir essa mensagem, Senhor Deus, quer seja aqui na sala do Zoom, no Facebook ou no YouTube, aonde as pessoas estiverem, elas possam, Senhor Deus, entender essa mensagem e se preparar para o breve encontro com o nosso Senhor Jesus Cristo. Pai querido, Pai de amor, fique conosco, abençoe também as pessoas do Facebook, ali da classe da Esther, abençoe ali essas mulheres valorosas. Pai querido, abençoe todos os que estão empenhados na pregação do teu evangelho. Fica conosco, perdoe os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Queridos amigos, hoje nós vamos ter um estudo aqui, nós vamos falar sobre juízo investigativo e o fechamento da porta da graça. É um assunto muito importante que nós precisamos estudar, mas mais do que estudar esse assunto, a ideia é que nós possamos entender em qual momento da história nós estamos vivendo. Qual é o momento da história que nós estamos vivendo e como nós estamos vivendo para preparar-se para esse grande momento, tá? Então, é interessante que vocês entendam isso e assim a gente consegue visualizar como que a história ela vai se completando diante de todas as coisas que estão acontecendo. Então, nós vamos estudar a respeito disso hoje. O que vocês quiserem anotar, e a gente pode caminhar aqui junto ao estudo para que você possa entender aqui qual é a vontade de Deus, tá? Então, é um estudo sistemático, você vai precisar anotar realmente, mais do que anotar, você vai precisar entender a cronologia, o andamento das profecias, porque elas têm aqui um andamento, e depois eu vou pontuar nos nossos dias como que nós estamos e para que essas profecias todas elas servem. Então, quero dar uma boa noite para todos vocês que nos acompanham. Já essa classe já é uma classe já bem madura, né? Já estamos aqui há mais de um mês, praticamente, mas nós vamos aumentando cada vez mais essa classe, né? Tem mais pessoas que estão entrando aí nessa classe, e essa classe já está com bastante pessoas. Hoje, graças a Deus, vai entrar mais gente nova ainda. Então, espero que vocês permaneçam, porque é importante nós estudarmos a Bíblia. O primeiro verso que eu quero que vocês abram a Bíblia é Mateus, capítulo 5, versículo 17. Mateus, capítulo 5, verso 17. Quando Jesus está ali em cima ali do Sermão do Monte, ele faz uma profecia. Mateus, capítulo 5, verso 17. Vamos entender essa profecia de Mateus, capítulo 5, verso 17, que diz assim, dentro da minha Bíblia, tá? Mateus 5, 17 diz assim: não penseis ou não cuideis que vim revogar a lei. A palavra lei aqui, é muito importante que você entenda, a palavra lei aqui, ele não está falando sobre os 10 mandamentos em si, mas ele está falando de toda a instrução, todo o ensino que há dentro da Torá. E depois ele vai falar, ou os profetas. Os profetas, o que Jesus está querendo dizer para mim e para você? Ele está dizendo, olha, o Antigo Testamento, toda a palavra, toda a Bíblia já existia nos dias de Jesus. Tudo já existia. Até o livro de Malaquias já estava pronto nos dias de Jesus. Então, eles já tinham esses rolos todos em mãos. Lembrando que a Bíblia não era como ela é hoje, toda aqui num livro só. A Bíblia ela era em pergaminhos, em rolos. Então, cada um pegava um rolo para ler. Se você for para o livro de Lucas, no capítulo 4, no verso 16,
quando Jesus tinha costume de ir na sinagoga, deram a ele o rolo do profeta Isaías para ele ler. Então, a Bíblia, na época de Jesus, ela não era condensada como nós temos hoje. A Bíblia, ela era em pergaminhos, em rolos. E Jesus está dizendo aqui que já existia, nos dias dele, toda a Bíblia do Antigo Testamento. Era a Bíblia que eles tinham em mãos, tá bom? Então, o que ele está dizendo? Não penseis vocês que vêm revogar o que já está escrito, o que já está pronto. Ao contrário, não vim revogar o que está na lei, o que está na Torá, nos ensinamentos do Pentateuco e também dos profetas, mas vim para cumprir. Vim para cumprir. Tem pessoas que pegam isso aqui e dizem assim, Jesus cumpriu e nós não precisamos fazer mais nada. Não. O que ele está falando? Ele está falando que todas as coisas que foram escritas, tanto na lei quanto nos profetas, todas elas vão se cumprir em Jesus. É nele que as coisas vão se cumprir. É nele que as coisas vão começar a fazer efeito. É na vida de Jesus. Jesus começa a viver isso tudo e depois ele começa, então, a fazer com que as profecias que foram dadas lá no Antigo Testamento, lá na Bíblia que tinha na mão dele, o Antigo Testamento, que hoje nós falamos de Antigo Testamento, o que ele está dizendo para mim e para você? Ele está dizendo assim, olha, eu vim para mostrar para você como que as profecias vão se cumprir do jeitinho que cada profeta falou. Tá? Então, quando nós vamos para o livro de Miqueias, Miqueias fala até o lugar que Jesus iria nascer. Ele fala que Jesus nasceria em Belém. Tá? Mas o que Jesus veio fazer, então? Jesus veio para fazer-se cumprir todas as profecias do Antigo Testamento. Tá bom? Do Antigo Testamento. Que profecias são essas? E que coisas são essas que nós precisamos saber? Tá? Que nós precisamos saber. Então, vamos entender um pouquinho mais a fundo essas coisas. Vá comigo para o livro de Colossenses, por favor. Colossenses, eu quero ir com vocês para o capítulo 2 do livro de Colossenses. Paulo vai dizer algo importantíssimo aqui também. Colossenses, capítulo 2. Quero que você preste bem atenção. Ele vai dizer aqui, no verso 17, que todas as coisas eram sombras, ou eram sombra das coisas que haviam de vir. Capítulo 2, verso 17, ele diz assim, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Então, o que ele está dizendo? Olha, em Cristo todas as coisas vão se cumprir. Então, todas as coisas do Antigo Testamento são sombras das coisas que vão acontecer no Novo Testamento. Tá? Para ficar mais claro ainda com vocês, vá anotando todas essas passagens, tá bom? Capítulo 8 do livro de Hebreus. Capítulo 8 do livro de Hebreus, nós vamos entender mais a respeito da questão da sombra. Olha só, que interessante. Capítulo 8, verso 4 e 5, diz assim, ora, Hebreus 8, 4 e 5, ora, se ele estivesse na terra, nem mesmo sacerdote seria, visto existirem aquele que oferece os dons segundo a lei, os quais ministram em figura e sombra das coisas celestes, assim como foi Moisés divinamente instruído quando estava para construir um tabernáculo, pois diz ele, vê que faça todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. Então, o que a Bíblia está falando para mim e para você? Que até o tabernáculo, as coisas que foram feitas, que Moisés fez, eram todas elas sombras de coisas que já existiam, coisas que já tinha. Ou seja, as coisas que vão acontecer no Novo Testamento, elas são coisas que elas só vão completar as coisas que já foram ditas ali no Antigo Testamento. Coisas que são sombras, tá bom? São sombras. Então, eu quero agora levar vocês para esta sombra do santuário, tá bom? Essa sombra. Que sombra é essa que está lá no livro de Êxodo? Vai lá comigo, Êxodo, capítulo 25, verso 40, tá? Êxodo, capítulo 25, verso 40. Esse estudo ele é bem sistemático, tá? Eu preciso que você preste bem atenção, para você, então, entender. Tá? Então, vamos lá. Êxodo, capítulo 25, verso 40. Quando Deus pede para Moisés fazer um tabernáculo, o que Deus fala para Moisés? Olha só que interessante. Capítulo 25, do livro de Êxodo, verso 40, diz assim, olha só. Vê, pois, que tudo faças segundo o modelo que te foi mostrado
no monte. O que a Bíblia está dizendo para mim e para você? Que o que Moisés está vendo para fazer, o santuário que Moisés vai fazer, ele é uma réplica de algo que já existia. Que já existia aonde? Como que eu sei que existia um santuário? A Bíblia está dizendo que o santuário que ele vai criar, o santuário que ele vai agora fazer, estabelecer, ele é uma réplica de algo que já existia. Onde é que está ou onde é que estava esse santuário? O pastor Wanderson falou um pouco sobre isso, falou sobre a tábua da lei, falou que a lei nunca foi vontade de Deus que fosse colocada em tábua, mas sempre escrita na tábua do nosso coração. E depois, então, que Jesus morre na cruz, a lei volta para o seu devido lugar e o santuário também retorna para o seu devido lugar. Aonde? Vai lá comigo para o capítulo 11 de Apocalipse. Capítulo 11 de Apocalipse. Capítulo 11 do livro de Apocalipse. A Bíblia vai dizer que há um santuário em um lugar. No verso 19, diz assim, olha que importante verso. Abriu-se, então, o santuário de Deus que se acha no céu. E foi vista a Arca da Aliança, a Arca da Aliança no seu santuário. E sobrevieram relâmpago, vozes, trovões, terremotos e grande saraivada. Capítulo 15, olha aí. Capítulo 15, versículo 5. Depois dessas coisas, olhei e abriu-se no céu o santuário do tabernáculo do testemunho. Então, o que Moisés faz na terra, ele é apenas uma sombra daquilo que já existia no céu. Que já existia no céu. Então, nada que Moisés vai fazer é novo. Então, se nada que Moisés vai fazer é novo, até os rituais que vai acontecer ali com a família de Arão. Arão, ele é o sacerdote. Eles vão, então, ministrar dentro do templo. E, ao ministrar dentro do templo, eles, então, vão fazer os rituais conforme algo que vai acontecer aonde? Vai acontecer no Novo Testamento. Então, é muito importante que você saiba que o juízo investigativo ele vai dar-se início. Por que ele vai dar-se início? Nós vamos falar a data, quando que isso vai acontecer, ou quando isso já começou a acontecer. Mas por que ele vai dar-se início? Porque todo o ritual todo o ritual antes daquilo que vai acontecer dentro do santuário, o que está acontecendo dentro do santuário, Deus já deu mostras, Deus já mostrou como isso iria acontecer. Tá? Deus já deu todos os parâmetros, todas as dicas de como tudo isso iria acontecer. Tá? Dito isso para vocês, nós agora vamos entrar aqui num estudo mais teológico aqui agora, tá bom? Vai comigo para o livro de Levítico, capítulo 16. Não vou ler todas essas coisas com vocês, tá? Porque ela é extensa, mas eu preciso que você leia alguma coisa comigo. Levítico, capítulo 16, vai falar aqui do dia da expiação, tá? Do dia da expiação. É muito importante que você saiba a respeito disso. No livro de Levítico, a Bíblia vai falar aqui sobre o dia da expiação. No dia da expiação, acontecia-se duas coisas muito importantes. Quando é que isso acontecia? Então, é importante que você saiba que todo dia as pessoas, todo dia tinha um cordeiro morto lá. A hora do sacrifício da manhã e a hora do sacrifício da tarde. Então, o cordeiro morto dentro do santuário, ele era morto o dia inteiro. O dia todo tinha um cordeiro morto para as pessoas. O dia todo tinha um cordeiro morto. E a Bíblia vai deixar claro que por que tinha um cordeiro morto o dia todo? Porque o sacerdote ele ministrava todos os dias, na parte da manhã e na parte da tarde, na parte da manhã e na parte da tarde. Que parte da manhã era esse? No verso, às 9 horas da manhã, quando o cordeiro era morto, às 9 horas, quando o cordeiro era sacrificado, e na parte da tarde também, às 15 horas da tarde. Quando é que Jesus é sacrificado? É muito interessante. Jesus é crucificado na cruz às 9, né? Aí, da meio-dia até às 3, há uma escuridão, e ele morre na cruz às 15 horas, tá bom? Levítico 16. Levítico 16 vai falar do dia da expiação, tá? Então, o que está acontecendo aqui em Levítico 16? Presta bem atenção aqui no versículo 1. Diz assim a Bíblia, Levítico 16, verso 1. Falou o Senhor a Moisés depois que morreram os 2 filhos de Arão, tendo chegado aqueles diante do Senhor.
Então disse o Senhor a Moisés: diga a Arão, teu irmão, que não entre no santuário em todo o tempo, para dentro do véu, diante do propiciatório que está sobre a arca, para que não morra, porque aparecerei na nuvem sobre o propiciatório. O que Deus está falando para Moisés? Moisés, tem um dia específico para você falar para o seu irmão que ele vai atravessar o lugar santíssimo. Então, ele não pode atravessar o lugar santíssimo a qualquer hora, não. Tem o dia e a hora certa marcada para ele atravessar. Então, ele só vai ministrar no lugar santo e depois, no dia da expiação, ele, então, entraria no lugar santíssimo. Tá? Então, é bem claro isso. Ele não poderia atravessar a cortina para o lugar santíssimo. O que tinha para o lado de lá? Havia a Arca da Aliança. A Arca da Aliança. A Arca da Aliança. E dentro da Arca da Aliança, vocês sabem muito bem o que tinha dentro? Tinha dentro a lei, a tábua dos 10 mandamentos estava dentro. As outras leis que Deus deu para o povo de Israel, ela ficava ao lado e não ficava dentro. Também ficava ao lado ali o maná, tá bom? Então, o que tinha para o lado de lá? Tinha a arca, tinha ali o preceito de Deus do lado de lá do véu. E também nós sabemos que no dia da expiação, Deus estava ali naquele lugar ali em forma de fumaça, que nós chamamos do Shekinah, tá bom? Muito importante que você saiba isso. Logo em seguida, o que a Bíblia vai dizer aqui? Olha só. Entrará Arão no santuário com isto, com um novilho para oferta pelo pecado. Versículo 3, estou lendo do capítulo 16. E um carneiro para o holocausto. Vestirá ele a túnica de linho sagrada, terá as calças de linho sobre a pele, cingir-se-á com um cinto de linho, e se cobrirá com mirra de linho. São estas vestes sagradas. Banhará o seu corpo com água, e então as vestirá. Da congregação dos filhos de Israel, tomará 2 bodes para oferta pelo pecado. Bom, isso aqui os 2 bodes e um é solto depois. Antes do sacerdote, desculpa, deu uma travadinha, antes do sacerdote atravessar para o lado de lá, ele tinha que fazer um ritual. Ele tinha que se purificar, ele tinha que fazer algumas coisas antes dele passar para o lado de lá. Então, ele passava para o lado de lá, e o que protegia o sacerdote do lado de lá, o sumo sacerdote? O que protegia ele era o sangue do cordeiro. O sangue do cordeiro que ele tinha que matar por ele. Então, ele entrava 2 vezes dentro do santuário. Como que ele entrava 2 vezes no dia da expiação? Ele entrava uma vez por ele e pela sua família, tá? E depois ele entrava pelo povo de Israel. Então, isso acontecia no dia da expiação, que a Bíblia, então, falava que eles tinham que se purificar, o povo de Israel tinha que se purificar, confessar todos os seus pecados, entendendo que no dia da purificação do santuário, o que a Bíblia vai falar, o que Deus faria ali dentro? Todos os pecados do povo, que foi armazenado ali pelo sangue do Cordeiro, agora ele é purificado, ou seja, é passado uma régua nisso tudo. É isso que vai acontecer, tá bom? É exatamente isso que vai acontecer. Então, a partir do versículo 11, você vê o sacrifício pelo próprio sumo sacerdote. A partir do verso 15, há o sacrifício pelo povo. E tudo isso fazia parte do dia da expiação, que acontecia quando? Acontecia no 10º dia do 7º mês no calendário judaico. Tá bom? No dia 10 do 7º mês, acontecia o dia da expiação. Era uma vez só por ano que ele entrava para o lado de lá. Tá? Aí sim, o pecado de todos eram ali perdoados, era apagado de vez ali do santuário. Tá? Isso era um ritual, por isso que tinha ali o perfume, porque sangue ficava ali o tempo todo. Então, o tempo todo. Era algo que chamava muito a atenção do povo de Israel. Agora, se isso tudo é sombra das coisas que aconteceram lá no Novo Testamento, o que está acontecendo, então, no Novo Testamento? É muito importante que eu e você saiba disso. Mas antes de nós começarmos a saber a respeito disso, nós vamos agora entender o momento das profecias de Daniel. Agora entramos na profecia de Daniel e é muito importante que agora você saiba a respeito disso, tá? Vá comigo para o livro de Daniel, lá no capítulo 7 do livro de Daniel, tá bom? Capítulo 7, agora vamos entrar aqui na parte profética, para que você possa entender um pouquinho mais a fundo.
Daniel, ele é o profeta no qual Deus revela todas as coisas. Todas as coisas que estão acontecendo, qualquer dia desse, nós precisamos começar a fazer um estudo sistemático também do livro de Daniel, que ele é muito importante. O livro de Daniel é as profecias e o livro do Apocalipse é o cumprimento das profecias de Daniel, tá bom? Nunca, olha bem para mim, nunca separe um livro do outro. O livro de Daniel são as profecias dadas e o livro do Apocalipse são profecias cumpridas. São as coisas que estão se cumprindo no livro do Apocalipse. Então, é muito importante que você localize-se dentro do livro do Apocalipse, mas tendo o livro de Daniel ao seu lado o tempo todo, tá bom? Então, antes de nós começarmos a ler aqui, você sabe que no livro de Daniel tem uma parte histórica que está acontecendo ali, tem uma parte histórica e também tem ali, agora nós vamos entrar nas questões proféticas. A parte histórica do livro de Daniel, você sabe que é o capítulo 1, 2, 3, 4, ali vai falar sobre os meninos se curvarem diante da estátua, depois vai falar algumas coisas, e aqui no capítulo 7 vai falar exatamente aqui do período que vai falar sobre o sonho que Belsazar aqui, aliás, no ano primeiro de Belsazar, mas vai começar a falar aqui dos 4 animais. Vai falar do leão, vai falar do leopardo, vai falar do urso, mas eu não quero falar sobre esses 4 animais, tá? Quero falar para vocês o que vai acontecer aqui no capítulo 7, verso 9. Verso 9 e 14. Diz assim: continuei olhando até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou. Suas vestes eram brancas como a neve. O seu trono era chamas de fogo, e suas rodas eram fogo ardente. O que ele está vendo? Ele está vendo o próprio Deus assentado no trono. É isso que ele está vendo. Ele está vendo o ancião de dias aqui. Se você for ali para o livro de Salmo 92, verso 2, ele vai falar ali que esse ancião de dias é aquele que vive eternamente, é o Deus eterno. Então, esse ancião de dias é o próprio Deus. Tá? É o próprio Deus. Agora, olha só que interessante. Presta atenção nisso aqui agora, no verso 14. Agora, Jesus se aproxima dele, o Filho do Homem se aproxima no verso 13. Deixa eu ler o verso 13. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, um como o Filho do Homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Observe essa expressão, e o fizeram chegar até ele. Quando é que isso aconteceu, queridos amigos? Quando que isso aconteceu? Exatamente quando Jesus tem a sua ascensão ao céu. Quando Jesus está indo ao céu, ali no livro de Atos, capítulo 1, versos 6, 7 e 8, quando ele está subindo ao céu, é este momento aqui que Daniel está vendo. Daniel está vendo Jesus chegando no céu, como agora aquele que venceu a batalha contra Satanás. Então, quando ele está chegando ali, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar a ele. Quem é que faz? Os anjos aproximam Jesus do trono do Pai, com muita alegria, muita festa. E dentro dessa profecia aqui, está acontecendo a alegria que está no livro do Apocalipse, capítulo 12. Vai lá comigo. Apocalipse 12, por favor. É bastante informação, mas é importante que você saiba a respeito disso, tá? Apocalipse, capítulo 12, depois da expulsão de Satanás do céu e tal, verso 10. Olha só isso. 12, 10. Então ouvi grande voz do céu, proclamando: agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus, e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Senhor, do nosso Deus. Eles quem? Aqueles que estão no céu. Os venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Agora, observe isso agora, que eu quero dizer para vocês. Festejais, ó céus, por isso festejai, ó céus, e vós os que nele habitais. Ai da terra, do mar, pois o diabo desceu até vós,
cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Por que agora ele sabe que pouco tempo lhe resta? Porque agora as profecias vão começar a se cumprir uma atrás da outra, e isto tudo vai começar a adiantar mais e mais e mais a destruição final de Satanás. Ele sabe que ao Jesus ser entronizado de novo diante do Pai, é porque o sacrifício de Cristo foi aceito. O sacrifício de Cristo foi perfeito. Então, volta de novo para o livro de Daniel, capítulo 7, verso 14. Agora eu vou ler. Foi-lhe dado domínio. O domínio não é mais de Satanás. O domínio, o poder é de quem agora? É de Cristo. Foi-lhe dado domínio e glória e o reino para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Amém, queridos? Glória a Deus. Sabe o que a Bíblia está dizendo para mim? Que a vitória de Jesus tirou o domínio de Satanás quando ele dizia que ele era o príncipe deste mundo. Jesus, ao vencer, ao ser entronizado diante do ancião de dias, diante do Pai, o sacrifício foi aceito. O sacrifício de Cristo é o sacrifício perfeito. Vamos lá para o livro de Hebreus. Vai lá comigo para Hebreus agora. Presta atenção no que a Bíblia diz aqui no livro de Hebreus, quando a Bíblia vai falar que o sacrifício de Cristo ele foi perfeito. Olha só que interessante. Olha só, capítulo 8 aqui. Nós vamos estudando essas coisas e cada vez mais você vai se inteirando aqui para que você possa entender todas as coisas, tá? Presta bem atenção aqui no capítulo 8, aliás, no capítulo 9, desculpa. No capítulo 9, a Bíblia vai dizer aqui sobre o sacrifício de Cristo. Olha só. Presta bem atenção no que a Bíblia diz aqui. Verso 28. Assim também Cristo, tendo se oferecido, capítulo 9, verso 28 de Hebreus, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá, segunda vez, sem pecado aos que o guardam para a salvação. Ou seja, o que o sacrifício de Cristo foi? Foi perfeito. Foi perfeito. Ou seja, o que ele fez foi tão perfeito, que não necessita mais de sacrifício. O que ele fez cobre todos os pecados de toda a raça humana. Agora, a raça humana pode agora se sujeitar a Cristo. Agora, vamos entender agora. Nós já entendemos o momento que ele é entronizado no trono, o momento que ele chega lá. Agora, o que vai acontecer agora quando Cristo está lá? E dentro da profecia de Daniel, o que vai acontecer? Daniel, capítulo 8, versículo 14. Aliás, isso mesmo, Daniel 8, verso 14, por favor. Olha agora que interessante. Eu estou tomando uma aguinha aqui, tá? Daniel 8, 14. Diz assim, essa profecia aqui ela é fantástica. Depois da visão que ele tem do carneiro, do bode, todas essas coisas, e ele me disse, olha bem, até 2.300 tardes e manhã, e o santuário será purificado. Eu quero ler com vocês, não nessa versão aqui, nessa versão Almeida atualizada, tá? Vou ler aqui na nova versão internacional, tá? Aliás, na nova versão internacional. Quero ler aqui, nessa biblinha pequenininha aqui. Olha só, e essa Bíblia aqui, ela chega mais próximo do original. Presta atenção como é que está escrito aqui. Diz assim, aqui no livro de Daniel, para você entender aqui claramente como é que está escrito aqui no capítulo 8, verso 14. Olha só que interessante. E ele me disse, isso tudo levará 2.300 tardes e manhã. Então, logo de seguida, o santuário será purificado. Ou seja, o santuário só será purificado depois de 2.300 tardes e manhãs. Bom, se nós formos falar aqui de 2.300 tardes e manhã, do que nós estamos falando? Estamos falando de 2.300 dias. 2.300 dias, porque quando você vai para o livro de Gênesis, no capítulo 1, a partir dos versos
4, 5, 6, 7, 8 ali, quando Deus começa a falar da criação, ele diz que houve tarde e manhã o primeiro dia, houve tarde. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que o santuário será purificado logo após os 2.300 dias. Só que nós estamos falando de uma profecia e não de um estudo sobre histórias. Nós estamos falando aqui não de literatura, mas estamos falando do escatom, ou da escatologia. Se é escatologia, nós estamos falando de profecias. Em profecias, o que isso significa? Vai comigo para o livro de Números, por favor. Vamos entender um pouquinho melhor a questão dos dias, anos aqui. Para nós entendermos isso, para você ter sempre aparato bíblico para você responder as perguntas das pessoas, eu preciso que você vá comigo para o livro de Números, capítulo 14. Números 14, verso 34, quando o povo está ali prestes, o povo está voltando para o deserto, e eles rejeitam a Deus, eles rejeitam entrar na terra prometida. Olha o que Deus fala no capítulo 4, versículo, capítulo 14, no verso 34, diz assim: segundo o número dos dias em que espiastes a terra, 40 dias vocês foram espiar a terra, cada dia representando um ano. Levarei sobre vós as vossas iniquidades 40 anos e tereis experiências do meu desagrado. Ou seja, por cada dia que vocês espiaram a terra, vocês vão ficar peregrinando 40 anos. Ou seja, um dia, em profecia, significa um ano. Vai comigo para Ezequiel, para ficar mais claro ainda para você, tá bom? Ezequiel, no capítulo 4, Ezequiel, no capítulo 4. É muito importante que você tenha isso anotado aí, tá? Anotado, porque isso é profecia. Capítulo 4, Ezequiel, capítulo 4, nos versículos 5 a 7, diz assim: assim diz o Senhor Deus, esta é Jerusalém, pula no meio das nações e terras que estão ao redor. Ela, porém, se rebelou. Olha só que interessante. Ela se rebela contra Deus. E ao se rebelar contra Deus, contra os meus juízos, praticando o mal mais do que as nações e transgredindo os meus estatutos, mais do que as terras que estão ao redor dela, porque rejeitaram os meus juízos e não andaram, a Bíblia diz, eles não andaram nos meus estatutos. Portanto, assim diz o Senhor, porque sois mais rebeldes do que as nações que estão ao vosso redor, e não tendo andado os meus estatutos, e cumprindo os meus juízos, e nem procedendo. Desculpa, eu estou lendo capítulo 5, capítulo 4, desculpa, eu estou lendo 5, mas é o 4. Nada a ver, tá? Deleta o 5 aí da sua mente. Tira, apaga aí, é o 4. Estou lendo uma coisa e falando outra. Falando uma coisa e lendo outra. Capítulo 4, verso 5, desculpa. Capítulo 4, verso 5, diz assim: porque eu te dei os anos da sua iniquidade, segundo o número dos teus dias, 390 dias, e levarei sobre ti a iniquidade da casa de Israel. Quando tiveres cumprido esses dias, deitar-te-ás sobre o teu lado direito, e levarás sobre ti a iniquidade da casa de Judá. Agora, olha bem que interessante. 40 dias te dei, cada dia por um ano. Voltará, pois, o rosto para o cerco de Jerusalém, com o teu braço descoberto, e profetizarás contra ela. Então, olha só o que a Bíblia está dizendo aqui. A Bíblia deixa bem claro que cada dia em profecia significa um ano, tá? Um ano. Tá? Então, dentro disso tudo que eu estou falando com vocês, o livro de Daniel está dizendo lá, falando sobre 2.300 tardes e manhã, está falando de 2.300 anos. 2.300 anos vão acontecer algumas coisas. Algumas coisas vão acontecer. O que, por exemplo, que vai acontecer? Tá? Vai comigo para o livro, tá? Para o livro de Daniel novamente. Livro de Daniel, de novo, gostaria que você fosse ali para o livro de Daniel, para junto nós estudarmos mais um pouquinho algumas coisas. Livro de Daniel, capítulo 9 agora. Livro de Daniel, capítulo 9. Vamos entender aqui mais algumas coisas. Daniel, capítulo 9.
Agora, vocês acham que Daniel entendeu as profecias? Você acha que ficou claro na cabecinha de Daniel que Deus realmente queria falar para ele? Olha só, Daniel, no capítulo 8, verso 27, diz assim: Eu, Daniel, enfraqueci, estive enfermo alguns dias. Então me levantei e tratei dos negócios do rei. Ele não entendeu nada das profecias, mas olha só que interessante agora. Daniel vai dizer assim, no capítulo 9, verso 1, diz assim a Bíblia. Olha só. No primeiro ano de Dario, filho de Assuero, na linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Observe, ele vai se debruçar em cima dos escritos de Jeremias. Mas até então ele vai se debruçar, ele vai estudar, ele fica fazendo algumas coisas. Agora, olha só que interessante no capítulo 20, no verso 20. Olha só que interessante aí no versículo 20, tá bom? Presta atenção no que vai acontecer no verso 20. Diz assim a Bíblia. Olha só, falava eu ainda, e orava, e confessava o meu pecado. Não bastava ele só orar. O que ele está fazendo? Confessando também os seus pecados. E aí, olha só que importante lição isso. Do meu povo de Israel, confessando o meu pecado, o pecado do meu povo de Israel, e lançava a minha súplica perante a face do Senhor, meu Deus, pelo monte santo do meu Deus. Falava ainda na oração, quando o homem Gabriel, que eu tinha observado na minha visão, ao princípio, veio rapidamente voando e me tocou a hora do sacrifício da tarde. Que horário que foi isso? 3 horas da tarde. Ele queria instruir-me, falou comigo e disse: Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas, saiu a ordem e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Isso é fantástico. É muito amado. Considera, pois, a coisa e entende a visão. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. 70 semanas. Vezes 7, 7 vezes 7, quanto que são? 49. 70 semanas são quantos dias? 490 anos, tá? 490 anos. Para fazer, olha só, então, estão determinados sobre o teu povo, sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia, e para ungir os santos dos santos. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o ungido ao príncipe 7 semanas. Observe. Sabe e entende que desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até Jesus Cristo, até o ungido ao príncipe, 7 semanas. Tá? 7 semanas. E 62 semanas. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas de que jeito? Em tempos angustiosos. Ou seja, a coisa ainda não está boa, a coisa ainda não ficou totalmente maravilhada ou tão esclarecida para Daniel. O que a Bíblia está dizendo para mim e para você? Quando é que essa data, então, acontece da saída do povo de Israel? O povo de Israel saíram ali foi decretada ali a saída do povo de Israel da Babilônia no ano 457. Como é que nós sabemos a respeito disso? Quando você vai lá para o livro de Esdras, quando você chega no livro de Esdras, você observa ali quando foi o primeiro decreto de Artaxerxes. Lá no capítulo 7, no verso 11 até o verso 13, não vou ler tudo isso com você, lá no outono de 457 a.C., acontece a saída do povo. Então, você conta. A partir desse momento até ao ungido. Nesse período todo, tem algumas coisas que vão acontecer. Ou seja, 70 semanas são determinadas sobre o teu povo e o santuário será purificado. Então, o que vai acontecer? Começa, então, a partir daí, as 2.300 tardes e manhã, os 2.300 anos. Então, nesse período, vai acontecer algumas coisas. Primeiro,
As primeiras 7 semanas, quando é que elas se findaram? Em 408, tá? Então, as 70 semanas começaram em 457 e iriam terminar quando? No ano 34 depois de Cristo. Mas nesse período a gente precisa dividir ela em partes. A primeira parte é as 7 semanas, que se findaram em 408, aparentemente com a reconstrução de Jerusalém. Passado mais 62 semanas, que são 62 anos, chegamos ao ano 27. O que tem no ano 27? O ano 27, Jesus Cristo ele é ungido no seu batismo, tá bom? Neste ano, Jesus Cristo ele é ungido, e na metade da semana, ou seja, no ano 31, Jesus Cristo morre na cruz. Então, no ano 31, Jesus Cristo ele dá a vida, ele morre na cruz. E 3 anos depois, 3 anos e meio depois, o que acontece em 3 anos e meio depois? Acontece a primeira morte, o primeiro mártir a ser morto. Quem é ele? Estevão. No capítulo 7 do livro de Atos, encerra, no capítulo 7 do livro de Atos, encerra, olha bem o que eu estou dizendo para vocês, encerra os 490 anos que Deus deu de misericórdia para o povo de Israel. A partir desse momento, Deus agora não tem mais um compromisso em salvar, em ter uma nação, um povo agora, mas agora ele tem uma igreja, que é a igreja cristã. Tá? Vamos comigo para o livro de Atos, por favor. Vamos lá, no capítulo 7. Vamos ler algo mais prontamente aqui no capítulo 7, quando nós estamos vendo aqui a morte de Estevão, capítulo 7, tá bom? Capítulo 7, aqui no versículo 51. Olha o que está acontecendo. A partir deste momento, a partir desta leitura, Deus está rompendo com o judaísmo. Deus não tem mais compromisso em salvar uma nação. Deus agora muda o seu estilo. Ele agora vai começar, então, a fazer algo diferente, tá bom? Então, vamos lá, então. Presta bem atenção. Homens de dura serviço. Olha o que Estevão está falando. Homem de dura serviço. Teimosos, ele está dizendo. Incircunciso de coração e de ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Assim como fizeram vossos pais, também vocês fazem. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Ou seja, vocês sempre perseguem os profetas. Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vós agora vos tornastes traidores e assassinos. Vós que recebestes a lei por ministério de anjos e não aguardastes, ou seja, vocês tiveram a oportunidade. Então, presta bem atenção no que eu vou dizer para vocês agora. Agora é muito importante que você se localize. Qual foi a principal missão de Jesus aqui nessa terra, quando ele veio aqui? Salvar a raça humana, isso é óbvio, mas mais do que salvar a raça humana, ele veio para dar a última oportunidade para os judeus, queridos. A última oportunidade para as pessoas que eram seus. Eu vim para os que eram meus, ou eu vim para os que eram seus, eu vim para o meu povo, e o que o meu povo fez? Eles me rejeitaram. Então, volta comigo, quero ler isso com vocês para ficar mais claro ainda, tá bom? Esse estudo hoje ele é fantástico, tá? Vai comigo para o capítulo 12. Capítulo 12 do livro de Mateus. Agora vocês vão ficar assim familiarizado com esse texto, tá bom? Familiarizado com esse texto. Presta bem atenção nesse texto aqui. Livro de Mateus, capítulo 12. Esta fala de Jesus deixa bem claro que ele está tirando o domínio de Satanás, tá? Olha bem essa fala de Jesus. Essa fala de Jesus, ela é fantástica. Verso 22. Vamos ler todo a perícope, o perímetro. Então lhe trouxeram um endemoniado, que era cego e mudo. E ele o curou, passando o mudo a falar e a ver. E toda a multidão se admirava e dizia, é este, porventura, o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, murmuravam, esse não expele demônios, senão pelo poder de Beelzebu, maioral dos demônios. Jesus, porém, conhecendo-lhe o pensamento, disse, todo o reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa
dividida contra si mesma, não subsistirá. Essa palavra ela é interessante. Vocês estão divididos, vocês não vão subsistir. Se Satanás espelha ou expulsa Satanás, dividido está contra si mesmo. Ou seja, até o diabo ele é unido para fazer as coisas. Como, pois, subsistirá o seu reino? Se eu expulso demônios por Beelzebu, por quem expulsam vossos filhos? Ou seja, se eu expulso por demônio, os seus filhos são muito mais. Mateus capítulo 12, viu? Mateus capítulo 12, versículo 22, eu estou lendo. Mateus 12, 22, estou no versículo 27, tá? Mateus 12, 27. Se eu expulso demônios por Beelzebu. Agora, eu quero que vocês prestem bem atenção nesta fala de Jesus, tá? Presta bem atenção nesta fala agora. Se, porém, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente o que chegou, olha bem essa expressão, o que chegou? O reino de Deus sobre vós. O que Jesus está falando? Eu vim para tomar o domínio de Satanás. Mas o domínio de Satanás não é sobre o mundo. Eu vim tirar vocês das garras do próprio Satanás. Mas para que eu possa tirar vocês das garras de Satanás, o que eu preciso fazer? Ou como pode alguém entrar na casa do valente, roubar-lhes os bens, sem primeiro amarrá-lo, então lhe saqueará a casa. Agora, olha bem essa expressão. Quem não é por mim é contra mim. E quem comigo não se ajunta, espalha. Ou seja, o que eu fiz com o diabo? Eu vim para tirar o domínio que Satanás tem sobre você, o domínio que Satanás diz que ele exerce sobre a sua vida. Eu vim para quebrar as algemas do diabo na sua vida, para que a partir de agora você possa ter a liberdade de realmente fazer a sua escolha por mim. E quando agora, olha só a fala dele agora mediante isso, ele diz assim, quem comigo não se ajunta, por isso declaro, olha só verso 30, quem comigo não se ajunta, se espalha. Ou seja, agora que eu quebrei as algemas do diabo sobre a sua vida, agora que eu fiz tudo isso sobre você, entenda, querido, eu não aceito trocar você com mais nada. E a escolha que você está fazendo de me rejeitar não é porque Satanás está influenciando a sua vida, é unicamente, exclusivamente pela sua decisão. Porque eu já quebrei, o Satanás não tem mais o domínio. Jesus ainda nem tinha morrido na cruz, mas ele tinha plena certeza que ele venceria Satanás na cruz. Isso é fantástico, querido. Ele ainda não tinha morrido na cruz, mas ele tinha plena certeza que Satanás seria derrotado na cruz. Isso é maravilhoso. Então, o que ele está falando? Eu vim para dizer para você, você está liberto. Por isso que ele diz lá em João 8:32, e conhecereis a verdade. E o que a verdade faz com você? Quebra a algema. A verdade liberta você. E quem é a verdade? João capítulo 14, verso 6, ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, a vida que Cristo viveu, se você aceitar, ele quebra a algema do diabo na sua vida para você tomar decisões. Agora, se você não tomar decisão ao lado de Jesus, ele diz claramente, você não está tomando porque o diabo está influenciando você. Você está tomando por livre e espontânea vontade sua. Misericórdia. Agora, olha só, eu quero mostrar para vocês como é que ele vai rompendo agora com o judaísmo. Olha bem o capítulo 12, versículo 38. Diz assim, Mateus 12, 38, eu estou lendo. Então, alguns escribas e fariseus replicaram, mestre, queremos ver da tua parte algum sinal. Jesus, então, não vai dar mais sinal nenhum para eles. Por que eu não vou dar sinal nenhum para vocês? Tudo que eu tinha que fazer por vocês, eu já fiz. E eu estou aqui como eu sou. E o que vocês estão fazendo? Estão ainda querendo ver milagre? Ainda estão querendo ver alguma coisa? Não faço mais para vocês. Não faço mais. Capítulo 16. Capítulo 16. Versículo 1. Olha bem que interessante. Aproximando-se de Jesus, os fariseus e os saduceus, tentando-o, pediram-lhe que mostrasse um sinal vindo de quem? Do céu. Ele, porém, lhes respondeu, chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está avermelhado, e pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Sabeis, na verdade, discernir o aspecto do céu, e não podeis discernir os sinais dos tempos? Uma geração má e adúltera pede um sinal. Sabe quem vocês são? Vocês são ruins.
vocês são adúlteros, vocês sempre me trocam por causa de outros deuses, vocês não prestam. E nenhum sinal lhe será dado, senão o quê? O do profeta Jonas. O que ele está falando sobre o profeta Jonas? Pregou, 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 mas nem Jonas entendeu o que era a graça. Vamos então agora entender um pouquinho mais, capítulo 21, verso 28. Olha o que ele diz agora, capítulo 21, verso 28. O que vos parece? Um homem tinha 2 filhos, chegou-se ao primeiro e disse: filho, vai hoje trabalhar na vinha. E ele respondeu: sim, senhor, porém ele não foi. Dirigiu-se ao segundo, disse-lhe a mesma coisa, mas este respondeu: não quero. Mais tarde, o que aconteceu com ele? Ele foi. Ou seja, rejeitaram, mas chegou um momento que o que aconteceu? Eles aceitaram. Qual dos dois, verso 31, qual dos dois fez a vontade do Pai? Disseram: o segundo. Declarou-lhe Jesus: em verdade vos digo que publicanos e meretrizes, aqueles que vocês detestam, aqueles com quem vocês nem comem, eles vão entrar no reino na frente de vocês. Ou seja, aquilo que vocês deveriam fazer, vocês não fizeram? Simplesmente agora eu vou transferir para outros. E a partir de 12 homens, 12 apóstolos, nós sabemos que Judas, ele nega Jesus e ele sai fora. E lá no livro de Atos, nós sabemos que vai entrar outro no lugar dele. A Bíblia considera Paulo o 12º apóstolo no lugar de Judas, apesar dos apóstolos terem escolhido ali Matias. Mas o que a Bíblia está dizendo para mim e para você? Jesus está dizendo: eu estou rompendo com vocês. A partir de agora acabou. Acabou, mas até a morte de Estevão ainda foi a última esperança dos judeus. E aonde que nós vemos uma bênção maravilhosa acontecendo na vida deles? No Pentecoste, quando quase 3.000 judeus foram batizados ali. Isso foi uma bênção, porque Deus ainda assim teve misericórdia deles ali no limiar do fechamento da graça na vida deles. Bom, dito isso, agora o que está acontecendo a partir da morte de Estevão? A partir da morte de Estevão, nós então contamos 490 anos até Estevão, tá? Os 490 anos cortados ou determinados para a nação judaica terminaram na morte de Estevão. Então, você subtrai. Agora, olha bem que interessante. Eu quero que você faça a conta. Subtrai 490 anos dos 2.300. Quanto faltam? 1.810 anos. Se você fizer a conta, 2.300 anos menos 490 anos, quantos anos restam? 1.800, que somado ao ano 34, tá? Ao ano 34, que é a morte ali de Estevão, chegamos ao ano de 1844. Precisamente, bem precisamente, em 22 de outubro, no 10º dia do 7º mês judaico também. O dia 22 de outubro, ele é o 10º dia do 7º mês, o dia da expiação judaica, é também o 22 de outubro que acontece a mesma coisa. É muito importante você fazer essa cronologia. Então, a partir do ano de 1844, o que vai acontecer? Vai acontecer o juízo investigativo. O que é isso? O que realmente significa o juízo investigativo? É muito importante que eu e você entenda a respeito disso, e tem uma passagem que vai dizer isso mais claramente, o que é o juízo investigativo, tá? O que é o juízo investigativo? Vamos entender aqui mais claramente. Quem é que vai ser julgado nesse período? Hebreus, vai lá. O que vai acontecer aqui no livro de Hebreus? O que a Bíblia diz aqui? No capítulo 9, onde nós já lemos antes, nós vamos ler agora. Olha só que interessante. Estou aqui com algumas coisas para mostrar para vocês, e agora é importante que a gente comece a ler algumas coisas a mais, tá? Capítulo 9, versículo 27, diz assim a Bíblia: e assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois da morte, o que vem depois da morte? O juízo. Então, quem é que está sendo julgado? Principalmente aqueles que morreram em Cristo, aqueles que não morreram em Cristo,
eles estão agora sendo julgados. Julgados. Então, entendam uma coisa muito importante. Quando o ser humano morre, o que está acontecendo na vida desse ser humano? Já aconteceu ali, queridos, a última esperança na vida desse ser humano. Então, todos os que morreram de 1844 para cá estão perdidos? Não. A partir de 1844, a Bíblia está dizendo que todos os nomes deles que estavam no livro da vida e aqueles que não foram achados no livro da vida, o que aconteceu com eles? Foram julgados. Então, de 1844 para trás, Deus já sabe quem está perdido, Deus já sabe até quem está salvo, e de 1844 para cá também, Deus também já sabe quem são as pessoas. Então, o que está acontecendo conosco hoje, com a nossa vida? De 1844 para cá, Deus está passando sobre nós o juízo investigativo. Mas entenda, você está sendo julgado, mas você só vai ser decretado perdido ou salvo após a morte. Mas vai ter um povo que vai ser mantido, que vai continuar vivo até a volta de Jesus. Esses vão ter ali vão passar pelo momento de angústia, que a Bíblia vai dizer que é a angústia de Jacó. Aliás, quando eles passarem por essa angústia de Jacó, que esse povo que vão prevalecer ali nesse período, o que eles precisam saber? Aqui entra agora algo importantíssimo que nós vamos ler agora, que está dentro do livro de Apocalipse, tá? Apocalipse e Daniel, que eu já falei para vocês, eles são idênticos. Nós precisamos entender isso. Nós não podemos tirar uma coisa e desligar outra, tá? As duas coisas estão juntas, tá? Hebreus capítulo 4, verso 16, volta um pouquinho aí. Hebreus capítulo 4, verso 16, diz assim, presta bem atenção nessa passagem, tá? Hebreus 4, 16, a Bíblia diz assim, vamos ler o versículo 14. Tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, a palavra penetrou, ele saiu do lugar santo e foi para o lugar santíssimo. A partir do momento que ele está agora no lugar santíssimo, ele está fazendo o que no santuário? Ele está purificando o santuário. Todas as orações, todos os pedidos que você faz, a Bíblia diz agora que você não precisa mais de um mediador aqui na terra. Você já tem um no céu, que é o próprio Jesus Cristo. E se você tem um no céu, que é o próprio Jesus Cristo, olha o que ele diz. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi Jesus, ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Ele não precisou de um cordeiro morto para ele é o próprio cordeiro. Cheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Ou seja, todo pecador, todo aquele que quer o perdão de Deus, ele pode se aproximar de Deus, porque esse Deus, ao estar dentro do Santíssimo, no lugar Santíssimo, o que ele é seu? Ele é o seu mediador, é ele que está fazendo a purificação do seu pecado em tempo imediato. Em tempo imediato, quando você confessa, quando você constrange o seu coração, quando você chora aos pés de Deus, quando você clama a Deus, você automaticamente recebe o perdão desse Deus Todo-Poderoso. Mas a Bíblia diz que chegará um momento que ele não mais será o nosso mediador, não será mais o nosso advogado e passará a ser o nosso juiz, vai dar a sentença. Agora, deixa eu explicar agora uma coisa para vocês. Todas essas coisas aqui, Jesus dentro do lugar santíssimo, o que está acontecendo em Apocalipse capítulo 10? Agora, vamos fechar isso aqui com chave de ouro, tá bom? Apocalipse 10. Leia comigo Apocalipse 10, verso 1 em diante. Diz assim a Bíblia. Vi outro anjo forte descendo do céu, envolto em nuvem e com um arco-íris sobre a sua cabeça. O rosto era como o sol e as pernas como colunas de fogo. Tinha na mão um livrinho aberto. Pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra.
e bradou com grande voz, como ruge um leão, e quando bradou, saíram da sua boca, a sua voz, a voz de Deus, é como 7 trovões, as suas próprias vozes, ou seja, é um barulho estornecedor, é muito forte. Vou parar aqui, depois eu vou para a segunda parte, tá bom? Esse anjo forte é o próprio Cristo. Uns vão dizer que é um anjo diferente. Não, é o próprio Cristo, é ele. Mas o que ele está falando aqui? Olha só. Ele tem na mão um livro que está aberto, diferente do livro do capítulo 5, que está na mão de um outro ser. Ele agora está com um livro aberto na mão. Que livro aberto é esse? Nós entendemos que esse livro é o mesmo livro, é o livro de Daniel, que Daniel selou no capítulo 12, a partir do versículo 4 ali. Daniel sela, Deus fala para Daniel, sela o teu livro, fecha o teu livro, porque ele só vai começar a ser aberto no tempo do fim. Quando é então que começou o tempo do fim, queridos? O tempo do fim, ele deu-se início em 1844, quando o santuário começou a ser purificado, quando Jesus sai do lugar santo e entra no lugar santíssimo. A partir deste momento, o santuário começa a ser purificado e a Bíblia está dizendo aqui claramente que o livro que estava selado, agora ele está aberto na mão de Deus. O que ele está dizendo com esse livro aberto agora? Ele colocou o pé direito sobre o mar, sobre a terra, o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. O que ele está dizendo? Eu tenho domínio de todo o planeta chamado Terra. Eu estou no controle da história. É eu que sei quando tudo isso vai acabar. É eu que sei quando todas essas coisas vão terminar. Eu estou no controle. Quem está no controle não é Satanás. Quem está no controle não é Bolsonaro. Quem está no controle não é Donald Trump. Não é ninguém, não é nenhum ser humano. Quem está no controle da história é Deus. Ele está dizendo, eu estou no controle da história. E aí ele brada com voz. E aí, então, bradou em grande voz, como ruge um leão. E quando bradou, o próprio anjo, ele brada, o próprio Cristo brada, saiu da sua boca um barulho tão grande que parecia 7 trovões, as suas próprias vozes. Logo que falaram esses 7 trovões, em maneira figurada, tá bom? Presta atenção nisso agora. Eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu dizendo, guarda em segredo as coisas que os 7 trovões falaram. E falaram, e não as escrevas. O que o profeta foi impedido de escrever? É muito importante isso, é muito interessante. Algumas pessoas vão falar que é o mistério de Deus, como fala Paulo, os mistérios de Deus, os mistérios disso, os mistérios daquilo. O que é isso? O que ele vai escrever e ele não é permitido a escrever? Teve uma pessoa uma vez que falou que pode ser até o dia e a hora da volta de Jesus. Ele ouviu o dia e a hora da volta de Jesus. Mas, queridos, se nós pegarmos o próprio texto bíblico, nós não podemos conjecturar, nós não podemos achar, ou acho que é isso, ou acho que é aquilo. Vamos entender, então, uma coisa muito importante. O capítulo 10, ele está bem acentuado entre o toque da 7ª trombeta. A 7ª trombeta ela não está sendo tocada. Logo no capítulo 11 vai aparecer aqui as 2 testemunhas, algumas coisas assim. No capítulo 11 mesmo, no verso 15, a última trombeta ela é tocada. Quando ela toca a última trombeta, o toque dela é a volta de Jesus. Não está acontecendo mais nada, é Jesus voltando. Então, entre a 6ª e a 7ª está o que acontecendo? Deus vai fazer com que algo vá acontecer, mas o que ele vai escrever, Ellen White, aqui no comentário bíblico adventista, na página 1085, ela fala assim, olha só que interessante. Olha só, a descrição do que vai acontecer ali quando é ouvido ali os 7 trovões. Presta atenção. João ouviu os mistérios que os trovões falaram, mas lhe foi ordenado que não as escrevesse. A luz especial dada a João, expressa nos 7 trovões,
foi a descrição dos eventos que ocorreriam sob a primeira e a segunda mensagens angélicas. Era melhor que as pessoas não soubessem essas coisas, pois sua fé precisava necessariamente ser testada antes deles começarem, então, a passar por essa provação maior. A primeira e a segunda mensagens angélicas deveriam ser proclamadas, mas nenhuma luz adicionada devia ser revelada antes que essas mensagens tivessem realizado sua obra específica. Então, deixa eu explicar para vocês agora o que está acontecendo. Essas pessoas que o profeta ia escrever algo, e o que ele ia escrever seria a dificuldade, os problemas que esses que foram selados no capítulo 7, no capítulo 8, e até aqui, agora entrando no capítulo 10, esses que receberam o selo, agora eles vão passar por uma aprovação tão grande, que se ele escrevesse antes, tá? Tem alguém mexendo aqui na câmera, se ele escrevesse antes, o que aconteceria? As pessoas não iriam aceitar a salvação em Cristo Jesus. Então, ele retém esses escritos, ele não escreve o que eles vão sofrer para que eles possam passar pela provação confiante em Deus, para então ser aqueles que vão enfrentar a besta do Apocalipse 13, do verso 1 até o verso 11, e do 11 em diante, que vai falar da besta da terra. Ou seja, a última batalha que vai enfrentar o remanescente contra esses grandes poderes, eles vão passar pelo vale da sombra e da morte, a tal ponto que, se o profeta escrevesse aqui o que eles iriam sofrer, possivelmente muitos já desistiriam antes do sofrimento. É muito interessante o que a escritora norte-americana fala. Agora, olha bem que interessante, tá? Presta bem atenção nisso agora que eu quero explicar para vocês. Para que eu e você possamos enfrentar essa última batalha que vai acontecer agora nos nossos dias, o que eu e você precisamos fazer, tá? Agora vai entrar aqui um pouco antes do fechamento da porta da graça. O que está acontecendo? Presta bem atenção nisso agora. Capítulo 10, verso 5. Então o anjo que vi em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita para o céu. Quando ele levanta a mão direita para o céu, ele vai jurar, e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou o céu e a terra, o mar e tudo quanto neles existe. Já não haverá demora. A palavra demora não é kainós. A palavra demora aqui é cronos, ou seja, chegou o tempo exato. Algo vai acontecer, já não vai acontecer mais nada. O que ele está dizendo? Não vai haver mais profecia. Não vai haver mais nada o que vai acontecer. O que vai acontecer agora? Eu vou preparar um povo para enfrentar esses grandes poderes malignos, e logo após eu apareço nas nuvens dos céus para buscar este povo. Mas o que eu preciso fazer? Ainda está aqui, olha só. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos, os profetas. A voz que ouvi, vinda do céu, estava de novo falando comigo e dizendo: vai, toma o livro que se acha aberto na mão do anjo em pé sobre o mar, sobre a terra. Fui, pois, ao anjo, dizendo-lhe que me desse o livrinho, e ele então me falou: toma-o, devora-o, certamente ele será amargo ao teu estômago, mas na tua boca será doce como mel. Tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei, e na minha boca, realmente, ele era doce como mel. Mas quando, porém, caiu no meu estômago, eu engoli, ele se tornou amargo. Então me disseram: é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações e línguas. Deixa eu parar aqui agora e explicar isso para vocês. Isso aqui é exatamente os acontecimentos de 1844, quando
quando Guilherme Miller, ali a partir do ano de 1839, 1840, ele começa a estudar as profecias com apenas uma concordância, a concordância de Cruden. E quando ele começa a estudar, tá? Quando ele começa a estudar, o que está acontecendo ali quando ele começa a estudar? Quando ele começa a estudar, acontece algo muito interessante. Deus faz com que a profecia se cumpra nele. Ele agarra tanto ao livro, agarra tanto às profecias, ele fica tão familiarizado com as profecias, e logo em seguida, eles dão o dia e a hora da volta de Jesus. Porque nós sabemos que o evento não foi o mesmo. O evento que se deu não foi o evento da volta de Jesus. Foi Jesus saindo do lugar santo e passando para o lugar santíssimo, em 1844, quando começa o juízo investigativo. Tá? Quando começa, então, o juízo investigativo, acontece isso, então. Tá? Agora, o que eu quero dizer para você? Olha só que interessante. O que o profeta está chamado a fazer? O profeta está chamado, Deus chama ele agora não apenas para ser aquele que vai escrever. Ele agora é chamado a participar como um ator principal da profecia. Tá? Eu quero pedir aqui para o irmão Laércio, ele tirar aqui a câmera dele, tá bom, irmão Laércio, por favor? O que está acontecendo aqui, querido amigo? Deus agora está pedindo para o profeta. Profeta, querido, eu sei que eu pedi para você escrever. Você foi chamado para escrever. Mas agora eu estou pedindo para você participar como o ator principal da profecia. Deus manda ele ir até o anjo e tomar o livro. Ou seja, ele tem que ir. Ele não poderia ficar parado. Ele tinha que ir até o anjo e ir lá tomar o livro da mão do anjo. Então, o que Deus está falando para mim e para você? Se você quer ser esse que vai levar a última mensagem agora, que vai enfrentar o mal de frente, que vai pregar as últimas mensagens, alertando o mundo sobre o que vai acontecer, você não pode ser apenas um espectador. Você tem que ser o ator principal da profecia. A profecia, primeiro, ela tem que se cumprir na sua vida. As coisas primeiro têm que acontecer com você. Então, você tem que se posicionar. E sabe, queridos, a escritora norte-americana, Ellen White, no Grande Conflito, ela diz claramente que Satanás, ele odeia aqueles que saem para pregar o evangelho, principalmente as últimas 3 mensagens ao mundo. Aonde é que ela está? Apocalipse 14, verso 6. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para proclamar aos que se assentam sobre a terra, em cada tribo, língua, povo, nação, dizendo: temei a Deus e dá-lhe glória, porque é chegada a hora do juízo. Ou seja, o juízo que está para chegar, primeiro vem o quê? Deus está dando a graça, a misericórdia para o povo. Mas como é que esse povo vai saber sobre essa misericórdia? Como é que o mundo vai saber sobre que Deus ainda tem um tempo de graça, um tempo de misericórdia para uma nação, para o povo? Como que as pessoas vão saber? Romanos, lá no livro de Romanos, capítulo 10, Paulo fala algo muito importante no livro de Romanos, capítulo 10, verso 9 em diante. Ele diz assim: se com a tua boca confessares Jesus como o Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Se você crer, aceitar, você será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa. Não basta apenas falar, não basta apenas ter na mente. Você precisa falar ao mundo. Porquanto a Escritura, verso 11, diz: todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam as coisas boas. O que a Bíblia está dizendo para mim e para você?
As pessoas vão ouvir, as pessoas precisam saber. Mas para que essas pessoas primeiro precisam saber, Deus precisa primeiro capacitar você. Deus primeiro precisa que você tenha uma posição em qual lado você está. Você não pode aceitar que você é da igreja morna, a igreja que não vai se envolver, como a Bíblia vai dizer que é a igreja de Laodiceia, ali no capítulo 3, a partir do versículo 15 ali, de Apocalipse. Deus está falando, filho, se você estiver morno ou frio, sabe como é que você está? Eu estou a ponto de vomitar você. Sabe por quê? Porque você não sabe nem que lado que você está. É isso que Apocalipse está dizendo. Você não joga nem no time do diabo e nem no meu time. Você fica uma hora para lá, uma hora para cá. Deus está dizendo assim, eu estou precisando de um povo que vai levar a mensagem. Mas esse povo precisa sair e tomar o livro da mão de Deus, da mão do Espírito Santo, sentar e estudar a palavra com muito afinco, estudar a palavra de Deus, engolir ela. E o que ele está dizendo? Na sua boca, para você, vai ser um mel, vai ser muito doce, porque o Espírito Santo vai esclarecer as coisas para você. Mas quando você for pregar para alguém, pode acontecer que se torne amargo. O que é se tornar amargo? Alguém talvez não vai aceitar. E você vai ficar aborrecido. Deus está falando assim, eu não quero que você seja apenas um espectador. Eu não quero que você apenas seja aquele que senta no banco da igreja e fica assistindo o sermão. Eu quero que você seja o ator principal. Eu quero que você tome a palavra. Eu quero que você agora preste atenção. Já não há mais tempo, não vai acontecer mais nada. A única coisa que vai acontecer agora é a volta de Jesus. Todas as coisas estão dizendo que Jesus está voltando. Todas as coisas estão dizendo que a breve volta de Jesus talvez não demore muito tempo, não, queridos. Mas nós vamos passar por problemas. Vamos ter que enfrentar esses poderes malignos que estão se levantando aí. Mas não dá para Deus está dizendo, não dá para eu mandar você do jeito que você está. Porque você está morno, está frio, você não sabe qual time você joga. Então, eu preciso que você se posicione. Se posicionar é tomar a palavra do Senhor. Tome a palavra do Senhor e o Espírito Santo vai abrir o seu coração a ponto de você entender. E a partir de agora, você vai ser fiel até a morte. Mesmo que a tua vida seja ceifada. Deus está dizendo, eu quero que você seja fiel até a morte. Você vai perseverar até o fim. E se você perseverar até o fim, saiba que eu tenho um presente maravilhoso para você. Sabe, querido amigo, eu poderia... Pois anos adiante de geração em geração, à frente dele vai fogo devorador, atrás chama que abrasa diante dele, a terra é como o jardim do Éden, mas atrás dele, olha que interessante, um deserto assolador, nada lhe escapa. Estou lendo Joel 2, verso 4 agora. A sua aparência é como de cavalo, e como cavaleiros assim corre, estondeando como carros, vem saltando pelos cimos dos montes, crepitando como chamas de fogo, que devoram o restolho, como um povo poderoso, posto em ordem de combate. Diante deles tremem os povos, todos os rostos empalidecem, incomodam, ficam incomodados, como valentes, como homens de guerra, sobem muros, ou seja, não há prédios, não há lugar que ele não vá. E cada um vai no seu caminho e não se desvia da sua fileira. É um povo unido, não empurram um ao outro, são unidos. Cada um segue o seu rumo, arremetem contra lanças e não se detêm no seu caminho, ou seja, não perdem tempo, assaltam as cidades, correm pelos muros, sobem as casas pelas janelas e entram como ladrão. Diante deles treme a terra e os céus se abalam. O sol e a lua se escurecem e as estrelas retiram-se do seu esplendor. O Senhor se levanta, a voz diante do seu exército, porque muitíssimo grande é o seu arraial, porque é poderoso quem executa as suas ordens. Sim, grande é o dia do Senhor, muito terrível, e quem poderá suportar?
Antes de Deus derramar o poder do Espírito Santo sobre a sua igreja nos últimos dias, ele diz: filho, quero saber de você hoje. Em qual time você está jogando? Você vai continuar sendo um espectador apenas? Ou você vai tomar a palavra da mão do Espírito Santo, vai ler, vai comer ela, vai sair, vai pregar para depois receber o Espírito Santo? Ou você está esperando o Espírito Santo primeiro ser derramado? Joel está falando, antes de Deus derramar o Espírito, Deus precisa saber quem você é no grande conflito entre o bem e o mal. Você é aquele que está do lado do diabo ou você é aquele que está do lado de Deus? Ellen White fala aqui, queridos, no livro Grande Conflito, estou aqui com o livro Grande Conflito em mãos, ela fala que Satanás, o maior objetivo de Satanás hoje, é fazer com que o povo que prega a palavra do Senhor, que fala veementemente sobre a guarda dos mandamentos de Deus, ela fala claramente que o diabo odeia essas pessoas, e o maior objetivo deles, de Satanás, é fazer com que essas pessoas continuem sendo pessoas que só pensam nas coisas terrestres, que são egoístas, que só querem bênçãos para o aqui e agora. Satanás, ele não se incomoda com pessoas que só pensam em coisas deste mundo, que não querem ir para o céu. E ele diz claramente, quando se levanta um povo na igreja que quer pregar a palavra do Senhor, que quer fazer com que as pessoas possam acordar-se para a pregação dos últimos dias, ela diz que a própria igreja, Satanás levanta agentes dele dentro da igreja para fazer com que essas pessoas lutem contra aqueles que querem pregar o evangelho. Querido amigo, isso é muito sério, isso é muito sério. Tem um povo aí fora que está morrendo sem antes conhecer a verdade. Tem pessoas que estão morrendo aí sem antes conhecer sobre a última esperança para a humanidade, o perdão que Deus quer dar para elas. Tem um povo aí fora que está morrendo. E Deus está falando, e cadê você? Por que você não é esse meu agente? Por que você continua morno? Por que você continua frio? Por que você não larga essa mornidão e passa a jogar no meu time? Todas as coisas já acabaram, todas as coisas já aconteceram. Eu só estou esperando um povo se levantar. E se não for você, as pedras clamarão, eu levanto outro no seu lugar. Misericórdia. Quando Deus me leva para pregar o evangelho, o primeiro beneficiado, sabe quem é? Sou eu. Agora eu quero ler com vocês aqui a citação de Ellen White, que ela fala sobre as benfeitorias que vai acontecer com aqueles que pregam o evangelho. Presta bem atenção, página 637 do Grande Conflito. Quando esse povo estiver sendo perseguido, ela diz assim, presta bem atenção. É a hora mais escura da vida do ser humano que Deus manifesta o seu poder para o livramento do seu povo. É esse momento aqui que acontece em Daniel, capítulo 12, tá? O sol aparece resplandecendo em sua força, sinais maravilhosos se seguem em rápida sucessão. Os ímpios contemplam a cena com terror. Isso aqui depois do fechamento da Porta da Graça. A Porta da Graça se fechou porque teve um povo que foi pregar. Enquanto os justos veem com solene alegria os sinais do seu livramento, em meio dos céus agitados, página 636, agitados, acha-se um espaço claro de glória indescritível, de onde vem a voz de Deus como o som de muitas águas, dizendo, está feito. Agora, presta atenção nisso, presta atenção só que interessante. Quando ele diz está feito, eles ouvem o dia e a hora da volta de Jesus. Ellen White fala que esses que vão pregar o evangelho, que estarão vivos nessa ocasião, antes de Jesus aparecer, momentos antes dele aparecer, vai ouvir vozes de trovões, trovões vão falar, e as pessoas vão achar que é trovoada, essas coisas que vão destruir eles. A Bíblia está falando que os justos ouvirão claramente o dia e a hora da volta de Jesus. E aí, olha só que interessante, a Apocalipse 16, 18, o firmamento parece abrir-se e fechar-se, a glória do trono de Deus disse ir atravessar a atmosfera. Ouve-se o sibilar do furacão, semelhante à voz de demônios na missão de destruir. Desaparecem ilhas habitadas. As mais orgulhosas cidades da terra são destruídas. Observe que Jesus ainda não apareceu. Agora, olha só. Abrem-se sepulturas. Jesus ainda não apareceu nas nuvens. Abrem-se sepulturas. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão.
Todos os que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo saem do túmulo glorificado para ouvirem o conceito da paz estabelecido por Deus, os que guardam a sua lei. Observe o que a Bíblia está falando. Que você e eu, se eu pregar o evangelho hoje e dar a minha vida em troco desse evangelho, antes de Jesus aparecer nas nuvens dos céus, momentos antes, ele ressuscita todos esses que morreram de 1844 para cá, para ver os acontecimentos que você pregou acontecendo em tempo real. Esta que não é a ressurreição que ressuscita Adão, não é a ressurreição que ressuscita aqueles que morreram antes de 1844. Essa ressurreição é a ressurreição especial para aqueles que hoje tomam a palavra do Senhor e saem para pregar, mesmo que eles deem a vida a troco do evangelho. Se ele morrer, ele vai ressuscitar antes para ver tudo aquilo que ele pregou acontecendo em tempo real. Misericórdia. Agora, olha só, para finalizar, queridos, ela diz aqui algo muito, muito interessante. Agora ela vai falar dos túmulos que vão se abrir. Presta atenção. Ela diz assim: a voz do céu, de Deus, é ouvida do céu, declarando o dia e a hora da vinda de Jesus, e reafirmando o conceito eterno com o seu povo, semelhante a estrondo do mais forte trovão. Todos os que pregaram a mensagem ouvem isso. O Israel de Deus fica a ouvir com um olhar fixo. Agora, queridos, ela diz claramente: aquela voz que penetra no ouvido dos mortos, eles agora a conhecem. Quantas vezes, agora estou lendo a página 643, quantas vezes seus ternos e suplicantes assentos os chamaram ao arrependimento. Agora, olha só, por ocasião da volta de Jesus, agora a página 644, todos saem do túmulo com a mesma estatura que tinham quando ali entraram. Observe que agora, na volta de Jesus, há a ressurreição que ressuscita todos aqueles que morreram antes de 1844. Eu quero dizer uma coisa para vocês agora aqui, queridos amigos. Deus está dando para nós a oportunidade de começarmos a estudar a Bíblia do jeito correto, de aprendermos o que Deus tem para cada um de nós. O que Deus vai usar para julgar as pessoas no juízo investigativo? Ele vai usar a lei da liberdade, conforme diz Tiago, capítulo 2, a partir do verso 10 em diante. Ele vai dizer assim: a lei da liberdade é a lei que Deus vai usar para julgar as pessoas que hoje vivem. Então, queridos, nós precisamos sair e pregar a mensagem. E se eu talvez esteja falando para alguém que ainda precisa aceitar essa última mensagem que Deus está dando para você, Deus está falando: talvez você não vai ter mais oportunidade. Talvez você não vai ter mais tempo. Aceita Jesus como seu Salvador, entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e ele o mais o fará. E para você que já aceitou Jesus como seu Salvador, vá até a mão do Espírito Santo, curve-se diante de Deus, tome a palavra do Senhor, estude todos os dias, ore a Deus, clame a Deus. E se você anda morno, e se você anda frio, se você ainda não se envolveu com o Evangelho, é hora de se envolver com o Evangelho, porque Deus está chamando você não para ser mais aqueles que vai ser ouvintes apenas, mas praticante. Não aquele apenas que vai ficar ouvindo o que o pastor tem para dizer, mas você mesmo vai lá e vai pregar, você mesmo vai lá e vai participar do Evangelho. Deus não está querendo espectadores, Deus está querendo pessoas que sejam atores principais no grande conflito. Que Deus abençoe vocês, queridos amigos. Que Deus possa dar a você a esperança que arde no coração de Deus, de ser você e eu participante da pregação do Evangelho. E a porta da graça, ela está prestes a fechar. Está próximo a fechar. E quando é que ela pode se fechar? Quando uma pessoa desce à sepultura. Por isso que lá no livro de Eclesiastes, capítulo 9, verso 10, a Bíblia diz: tudo quanto te vier à mão para fazer, faça-o conforme as tuas forças. Porque na sepultura, para onde tu vais, não há obra, não há projeto, não há conhecimento algum. Ou seja, quando a pessoa morre, se ela morreu salva, ela vai aguardar a breve volta de Jesus. Mas se ela morreu perdida, ela vai ressuscitar somente para a condenação eterna. Mas nós precisamos avisar um mundo que está desavisado, que está vivendo uma monidão. Mas essa monidão não pode estar dentro do coração daqueles que professam amar a Deus Todo-Poderoso.
Quero terminar agora fazendo uma oração com vocês. E logo em seguida, se você quiser fazer alguma pergunta, fique à vontade. Querido Deus, Pai Todo-Poderoso, muito obrigado, Senhor Deus, pelo estudo da Tua palavra hoje. Que o Senhor possa abençoar os Teus filhos, aonde eles estão nesse momento, e que se tem alguém que ainda precisa tomar uma decisão ao Teu lado, que ela o possa fazer antes que seja tarde demais, e que nós, que já conhecemos o Teu Evangelho, possamos deixar de ser espectadores para passarmos a ser atores principais do grande conflito, onde Deus vai nos usar para combater a grande Babilônia que tanto tem pregado mentira para a nação, para o mundo que está vivendo em pecado. Querido Deus, Pai Todo-Poderoso, que possamos tomar toda a armadura de Deus e sermos aquele que o Espírito Santo vai usar para a honra e glória ao Teu santo nome. Abençoe a todos nós, perdoa os nossos pecados em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Fique à vontade se você quiser abrir aí o seu microfone. Israel. Oi. Nossa, foi muito bom, mas você esquece que eu tenho que dar estudo, você esquece que eu preciso estudar também na faculdade. Oi, Dilza, desculpa. Foi muito bom. Eu precisava acabar aqui o estudo de hoje, viu? Ó, primeira pergunta. Por que no início Deus só queria salvar os judeus? E o resto ficaria como? Na verdade, Dilza, Deus não quer salvar os judeus. Jorge, desliga a câmera ali, está gravando. Deus não quer salvar os judeus.